Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta em mais um episódio do Som Brothers. Se você ficou com saudade da gente no intervalo entre um episódio e outro, aproveite sempre para ouvir aquilo que está atrasado. Não é não, João? É isso aí, Vitor. E também para dar uma assistida no conteúdo adicional lá no canal do YouTube, né? Que a gente sempre bota algumas fotos, alguns conteúdos adicionais em relação aos episódios e também algumas coisas inéditas, como o vídeo da degustação do chabo. Para quem não viu ainda, acho que vale a pena, né? Exatamente. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante, que é o efeito do aquecimento global no vinho, né? A relação entre o aquecimento global e vinho. A gente sempre vê muita discussão aí sobre aquecimento global, se existe, se não existe, o que é que vai afetar. Aí quando faz frio, dizem que não é aquecimento global porque ficou frio, não entende-se o efeito disso ou daquilo, mas a gente vai focar aqui no vinho e o que é que o mercado do vinho pode mudar se realmente existiu aquecimento global, seja lá qual for o motivo desse aquecimento, natural ou humano. Para não entrar na polêmica, né, do ambientalismo, vamos focar. Havendo aquecimento global, o que é que isso vai afetar o mundo do nosso vinho? Então a gente vai falar, né, Vitor, de a quem e como o aquecimento global ele vai afetar, seja de maneira positiva, seja de maneira negativa, porque tem inclusive alguns casos alguns lugares que podem ser beneficiados com esse aquecimento, né? Tem várias coisas que vão mudar aí e eu acho que o episódio vai ficar bem interessante, João, porque são mudanças de tudo que é tipo, né? São mudanças que as videiras vão sofrer por causa das temperaturas e vai acabar impactando na produção do fruto, na vinificação. São mudanças que podem tornar algumas regiões melhores para produzir vinhos do que atualmente nós temos, né? Fazer uma troca aí de protagonistas do mundo do vinho, quem sabe. E também tem uma outra questão aí, aliás, tem outras duas. Uma é que vai alterar o estilo dos vinhos, isso é um fato, né? Temperatura maior, a gente já viu ao longo de tantos episódios aí, o quanto a temperatura, o frio, a chuva, todos os fatores influenciam e a temperatura maior vai influenciar no estilo dos vinhos, mesmo que haja técnicas humanas aí de tentar equilibrar. E sem falar, né, Vitor? Sem falar de que a gente sempre fala aquecimento global e aí pensa em temperaturas mais altas, mas a gente está falando de extremos de temperatura, né? O aquecimento global acaba também causando uns frios extremos em alguns lugares, né? Uns frios que nunca tinham sido vistos antes, acaba sendo. A amplitude térmica geral do globo é que está sendo alterada nesse sentido, né? Isso, vai mudar tantos extremos, né? Pico de calor, pico de frio, como isso também vai gerar outras coisas, né? Se tem um pico de calor numa determinada região, aquilo pode gerar uma tempestade gigantesca que vai afetar o vinho. E todas essas mudanças no cenário do vinho vai certamente mudar também o comportamento do consumidor, né? Às vezes, se você prefere um vinho de uma determinada casta, talvez essa casta ao redor do globo ela passe a ser produzida com menor qualidade. Enfim, tudo isso a gente vai ver nesse episódio de hoje, o episódio 52. Então como, Vitor? Vamos lá. Vamos começar esse episódio que tá bem quente, né? Com perdão do trocadilho. Essa não é a primeira vez na história, Vitor, que a viticultura vai sofrer uma mudança climática, né? Afinal, como já falamos no episódio 50, são mais de 8.000 anos de história do vinho, né? Então a viticultura foi introduzida na Europa pelos romanos no século III, coincidiu com um período de aquecimento global, já naquela época, sendo que no século XIV ocorreu uma queda brusca na temperatura. Então alguns cientistas eles acreditam que o atual aumento na média, né, das temperaturas é um ciclo e que sempre vai ocorrer no planeta, né? Então a gente está passando nesse momento pela fase do ciclo de aumento de temperatura, mas que em algum momento essas temperaturas vão baixar novamente. Alguns outros estudiosos também advertem sobre a possibilidade do planeta experimentar grandes e perigosas quedas de temperatura repentinas que podem nos levar a uma mini era do gelo, né? Como a que ocorreu lá por volta dos anos 1660 a 1830. Pois é, João, muitas mudanças aí e certamente não só a viticultura, como outras culturas, né, de alimentos vão sofrer, mas eu tenho outro assunto para destacar aqui, na verdade um outro tema. A
é que na pesquisa aqui para o podcast, né, eu cheguei a ver que um jornal português publicou um artigo que as equipes da Universidade do Porto de Nova York já vêm acompanhando isso lá em Portugal a uma certa frequência, com entrevistas, questionários, fotografias das regiões e das épocas, medições de temperatura, umidade, enfim, controlando todas as temperaturas, todas as aparências, né, com fotos inclusive, do que vem acontecendo ali nos vinhedos, região do Douro, do próprio Porto, em outras produções como Braga, Guimarães, Ponte Lima, região lá da produção de vinho verde. E eles já arriscam dizer que daqui a mais ou menos 10 anos, os países nórdicos é que podem vir a ter um clima excepcional para turismo, inclusive, e que Portugal já vai estar mais quente e mais seco, mais ou menos como Marrocos. Então, você imagina aí a mudança que pode acontecer. Imagine você ir para a Noruega, pegar um calorzinho, uma praia, e ir para Portugal como se você estivesse indo para, sei lá, para um lugar super quente, seco e quase desértico. Aí você que é surfista agora vai ter que ir pra Noruega pegar suas ondas. Já pensou? Eu tenho um amigo que surfa lá na Suécia, quase que com um bloco de gelo do lado. Mas acho que ele vai ficar bem feliz, inclusive. Mas uma preocupação de Portugal, né, é que um dos elementos mais atrativos que Portugal tem, com um super potencial turístico, é justamente essa paisagem de vinha tradicional. Quem não vê aquelas imagens do Douro lá, né, daquelas vinhas plantadas nas encostas e não lembra imediatamente ou não liga imediatamente a Portugal. E aí, João, esse estudo já vem verificando há alguns anos que cada vez mais a colheita em Portugal ela é antecipada justamente pela temperatura. Então você tem nos Açores, por exemplo, o Arinto, a vindima dela foi nos últimos 2 anos em final de agosto, sendo que deveria ser, pela média histórica, digamos assim, em outubro. Então a gente está falando aí de quase 2 meses, 1 mês e meio talvez, de antecipação da colheita em razão do amadurecimento mais precoce, que decorre também de uma temperatura mais elevada e de mais incidência solar, né? Pois é, Vitor, 2 meses antecipado é bastante tempo, né? E olha que isso impacta em tudo, né? Impacta inclusive muitas vezes no projeto da vinícola, né, que tem, por exemplo, uma colheita de castas brancas mais cedo, aí utiliza o fermentador e depois, quando esse vinho está saindo do fermentador, está entrando outra colheita, e aí quando essa maturação começa a embolar, ele pode até ter que rever o projeto da vinícola. É uma coisa que é um impacto bem grande. Bom, exatamente. Ainda falando do fenômeno do aquecimento global, né, tem fontes como o Greenpeace que sugere que se as mudanças climáticas continuarem na velocidade atual, as temperaturas lá na França, né, o país mais proeminente no vinho mundial, pode aumentar em até 6 graus até o final do século. Pode parecer pouco, mas não é. 6 graus de diferença de temperatura vai gerar uma série de alterações, como, por exemplo, congelamento, secas e chuvas. Os invernos mais quentes podem beneficiar algumas regiões mais frias, como Champagne, por exemplo, ou Washington, que tem sofrido regularmente com o excesso de baixas temperaturas, como aconteceu em 85, 91, 96, 2004. Inclusive, recentemente a gente postou no Instagram, né, Vitor, fotos de como estavam tentando controlar as geadas por toda a França, por causa de uma forte onda de frio, que atingiu inclusive aqui o sul do Brasil também. A gente viu muitas fotos de vinícolas tendo que colocar fogo em barris, pó de madeira, para poder tentar segurar um pouco a queda da temperatura e evitar o congelamento das videiras e dos brotos. Exatamente. E além disso, né, devido a um clima mais quente, pode ocorrer o que a gente falou há pouco, a modificação no ciclo anual da videira, né? Então, o que pode contribuir para surgir os brotos mais cedo, consequentemente a floração e a maturação das bagas de forma mais precoce. Então, as colheitas precoces seriam bem-vindas em algumas regiões, como Bordeaux e Loire, porque iriam permitir aos produtores colher antes das chuvas de outono, mas pode ser prejudicial em diversas outras regiões produtoras, né? As secas podem aumentar a pressão sobre a necessidade de água, e alguns lugares, inclusive, que não utilizam sistemas de irrigação podem precisar, e isso se tiver água disponível, né, para fazer esse tipo de irrigação. E isso já é, inclusive, um problema em algumas partes lá na Austrália.
por outro lado, as chuvas fortes trarão a ameaça da erosão do solo, especialmente nessas vinhas que são plantadas nas encostas, como você falou aí do Douro, né? Pode causar erosão e a perda de nutrientes desse solo, e isso fazer com que seja necessário mudar as práticas de manejo do solo para incorporar uma rotação de cultura, para evitar os deslizamentos, manutenção dos nutrientes. Então, assim, imagine que é reescrever a história da viticultura, o manual, digamos assim, do viticultor em relação a todos esses processos, né? É uma constante evolução, né? A gente vê que, quando vai estudando a história do vinho, a gente vê que sempre, por algum motivo, em alguma questão, se teve mudanças, ou pelo menos evoluções, melhorias no manejo do solo, ou no manejo do vinho mesmo, já na cantina da vinícola, e parece que o aquecimento global vai forçar mais uma mudança talvez mais intensa e mais rápida. Porque além disso tudo que você falou, João, como eu comentei no início do podcast, a própria videira vai sofrer alteração, né? Apesar de a videira ser uma planta que aguenta muita variação de temperatura, é realmente uma planta bem resistente, isso só vai significar que ela vai resistir ao aquecimento global, ou seja, a gente não vai perder as vinhas, elas não vão simplesmente morrer e vai ser impossível ter uva. Não vai acontecer isso mesmo se o aquecimento for bem intenso. Mas elas vão mudar. Então tem estudiosos que dizem que as vinhas são capazes de lidar com mais ou menos calor, fechando, por exemplo, seus estômatos, né, que são as estruturas celulares que fazem as trocas gasosas, para se adaptar, perder menos água, tornar o processo respiratório dela mais eficiente. E outros já acreditam que vai acontecer uma maturação fenólica e fisiológica maior, né? Serão ampliadas numa região de maior aquecimento global, o que vai gerar vinhos mais alcoólicos, né? Dependendo de como for colhido, da época que for colhido, ou até com aquele sabor herbáceo, né? Lembrando aí a pirazina, mais ou menos o que acontece com a Carmené chilena em vinhos de entrada. E se você for acabar colhendo mais cedo, para evitar esse álcool em excesso. Então vai ser mais um jogo aí de momento de colheita, com um complicador a mais, que vai ser essa mudança na própria estrutura da videira, na própria fisiologia da videira, que vai tentar se adaptar aí à temperatura média mais alta, né? Mas... E lembrando, Vitor, que tem os níveis mais altos de álcool, que muitas pessoas acham que quanto mais álcool o vinho é melhor, né? Inclusive isso fica aí, né, uma pauta para a gente conversar sobre isso um dia. Mas a gente tem sempre que lembrar que um vinho com alto teor de álcool, ou com muito baixo teor de álcool, ele é muito difícil de se equilibrar, porque inclusive o álcool traz uma sensação de dulçor, e aí você tem um vinho super seco, mas o álcool acaba deixando um dulçor na boca que você acha que o vinho não seria um meio seco ou coisa do gênero. Então esse manejo tanto da viticultura quanto da enologia, eles vão ter que ser reestudados totalmente em caso de ocorrer essa alteração que a gente está conversando hoje aqui. E para simplificar até o entendimento, é só ver o seguinte: muita gente ainda diz que tem e de certa forma é verdade, né? Uma região ali no Trópico de Capricórnio, se eu não me engano, que tem aquela latitude ideal, que tem o clima ideal, né? O suposto clima ideal para a produção de vinho, e que os vinhos de lá, que tem uma temperatura X, são diferentes, bem diferentes, e até o manejo já é bem diferente de regiões, por exemplo, como o Vale do São Francisco. Então, na prática, a gente já consegue ver como essa diferença impacta nos vinhos. Então, se você bebe um vinho de Bordeaux, sei lá, um Merlot Cabernet Sauvignon, e se for beber um Merlot Cabernet Sauvignon da campanha gaúcha, ou se for fabricado, se for produzido aqui no Vale do São Francisco, certamente vai ser diferente. Aí é só você parar para pensar, e se o clima do Vale do São Francisco se tornar o clima de Bordeaux, o que é que vai acontecer lá, né? Então, esse pensamento já consegue talvez ilustrar um pouco na cabeça das pessoas o que é que o aquecimento global pode trazer de impacto na vida do dia a dia do vinho, né? E quando a gente sai dessas latitudes que você falou, né, dos famosos 30 a 50 graus, que seria a região magna do vinho, a gente já vê que o manejo da viticultura, como você disse, é bem diferente, como a dupla poda que já estão fazendo aqui na região de Minas, de São Paulo. Então, tudo isso já está sendo adaptado nesse sentido. Agora, quando o clima mudar, mais mudanças virão, né? Pois, Vitor, além dessas coisas que a gente já falou, ainda vem toda a parte de
acidez, experiências e novas técnicas, né, que vão ter que ser desenvolvidas. Temperaturas mais altas durante a noite, devido ao aumento das nuvens, resultariam em uvas com menores níveis de acidez. Isso é um problema, né? O produtor teria a opção entre o replantio de variedade de uva, por exemplo, colocar uma tempranilho que retém mais acidez em climas quentes, ou vai ter que utilizar insumos enológicos para acidificar o mosto, né, como ácido tartárico, por exemplo, e outros insumos que os enólogos podem fazer uso para conseguir essa acidificação. O que vai contra muitos produtores hoje que estão tentando reduzir o uso de insumos enológicos, né? Mas dependendo de como você vai ter o produto, a uva, a matéria-prima, é capaz de você não ter outra opção. E como a gente vai ver mais adiante, vai impactar também na legislação, principalmente do Velho Mundo, né? Que é bem rígida em relação a como se produz o vinho, como é permitido se produzir o vinho. Pois. Então, na Austrália existem diversos produtores que já estão testando a tempranilho, exatamente pegando esse aumento de temperatura para poder verificar, né? Ao passo que alguns produtores de áreas clássicas do Velho Mundo, como na Alsácia, secretamente estão fazendo alguns experimentos com variedades alternativas como a Syrah, que é uma casta que a gente conhece, inclusive aqui no Brasil está sendo bem plantada, aqui em Minas, na Bahia e tudo, e em Goiás também, por aguentar esses climas quentes, né? Então, se lá na Alsácia, que é um lugar normalmente frio, que a gente só lembra de Riesling, Gewürztraminer, esses vinhos que precisam de alta acidez, que por consequência não podem ter uvas tão maduras assim para reter essa acidez, se estão testando Syrah, é porque já estão também verificando e tentando se antecipar a essa mudança climática. Além da acidificação, os produtores podem ter que buscar novas leveduras que produzam menos álcool, ou utilizar técnicas mais modernas para diminuir os níveis de álcool, como osmose reversa, colunas de destilação de cone rotativo, que é uma tecnologia norte-americana, que o vinho passa por uma coluna cujo sistema de cone rotativo separa as frações voláteis do vinho, incluindo o álcool, através de uma força centrífuga e de vácuo. Então, assim, novas tecnologias já também estão sendo desenvolvidas para tentar se preparar, né, para esse novo mundo, vamos dizer assim. Muitas dessas técnicas podem ter que ser utilizadas a fim de garantir a sustentabilidade das aquecidas regiões vitivinícolas atuais, ou seja, onde a gente tem já bastante calor, e se tiver mais calor ainda e conseguir produzir uma quantidade de açúcar dentro das bagas maior, e por consequência um maior nível alcoólico, a gente pode ter que utilizar dessas técnicas para poder equilibrar os vinhos ao paladar do consumidor. E no Novo Mundo, João, boa parte dessas técnicas, inclusive, já são legais, né? Como eu falei, a legislação aqui permite mais testes, digamos assim, e muitas vezes, inclusive, são utilizadas. Só que a legislação europeia, certamente, se isso se confirmar, se esse cenário se confirmar, vai ter que mudar sua legislação, né? Já houve até algumas mudanças, especificamente em relação à irrigação, que passou a ser permitido pela União Europeia em alguns casos específicos. E embora a flexibilidade dessas novas alterações vão se tornar completamente necessárias para garantir a sustentabilidade de muitas regiões. Afinal de contas, tem cidades, né, até se você pegar a França, é quase o país inteiro dependente do vinho, né, não vou dizer dependente, mas o vinho como um grande produto de exportação, um grande produto econômico, e de repente você perder essas regiões vai ser bem complicado, né? Então isso vai se aplicar aí não só a vinhedos famosos, como Le Montrachet, mas também alguns outros dos melhores terroirs do mundo atual, e não necessariamente o melhor terroir do mundo futuro. E isso é de um impacto, assim, sem noção. Já pensou, João? Eu sendo considerado visionário por dizer que a França era muito marketing, muito preço e pouco vinho? Você já fala isso hoje, né? Quem sabe você acerta isso lá pra frente. Mas assim, a verdade é que a França vai ter que se reinventar nesse caso, né? Num cenário desse, vai ter que liberar outras variedades, vai ter que se reinventar bastante. Já imaginou, João, um Bordeaux Blend que não vai ser mais com Cabernet Sauvignon nem Merlot? Um Bordeaux Blend feito, sei lá, de Syrah e... enfim, de alguma outra variedade aí,
Vai ser curioso, no mínimo, estudar isso na época que isso acontecer, se acontecer. E você já imaginou o Novo Mundo exportando vinhos de vinhas velhas e Bordeaux tendo que esperar alguns anos para poder começar a produzir? O Novo Mundo sendo as velhas vinhas e o Velho Mundo sendo as novas vinhas. As novas vinhas. É uma coisa, imagine. Seria até curioso viver para presenciar isso, né? Pois é. E outro impacto que vai acontecer é nas doenças da videira, que a gente tem episódio sobre isso, inclusive, para quem não ouviu, e até na poda, né? No vinhedo, certamente o gerenciamento de poda e do vinhedo em si vai ter que mudar, vai ter que se adaptar. Por exemplo, o produtor pode decidir mudar a forma de condução da videira para criar uma cobertura de folhas extra e proteger, talvez, de temperaturas mais elevadas, de muito sol, né? De sol em excesso. E além disso, as temperaturas mais elevadas em um ambiente mais seco pode diminuir a ameaça de botrites. A ameaça ou o benefício, no caso de Sauternes, por exemplo. E é isso que eu ia falar. Que colocam... Será que a gente vai ter Sauternes e Tocage no futuro, né? Pelo menos nessas regiões, já que o clima pode mudar e pode afetar isso. Então, só que em alguns lugares você vai ter uma umidade maior, que combinada com a temperatura mais elevada vai aumentar a ameaça do oídio. E ainda pode facilitar aí a migração de uma praga para outra, principalmente se o Novo Mundo começar a exportar videira para o Velho Mundo, né? Por causa dessas questões que a gente já falou, de ter que trocar as castas de determinadas regiões. Então é muito problema que pode surgir aí e muito trabalho. Se a pessoa está estudando para ser enólogo agora, talvez um futuro não muito distante, ela possa ter um mercado gigante aí, porque vai precisar de muita mão de obra e muito estudo para adaptar a isso tudo, né? Exatamente. Em algumas regiões, né, Vitor, como Oregon e Canadá, por exemplo, que fazem muitos vinhos de regiões frias, efetivamente, podem colocar em xeque aí o que vai sair a partir desses lugares, a partir de depois desse aquecimento global, né? Então, são coisas mudanças muito grandes, né? Lá em algumas antigas regiões, né, como falei agora, Canadá, Inglaterra também, os vinhedos podem atingir níveis mais elevados de qualidade, né, porque vão experimentar uma consistência maior na colheita, né, daí a notícia que os produtores de champanhe têm manifestado interesse em investir lá em vinhedos no Reino Unido, né. Então, assim, por quê? Porque existe uma semelhança de solo entre o Reino Unido e a região de Champagne, e também, em se aumentando um pouco a temperatura lá do Reino Unido, a gente teria temperaturas que hoje a região de Champagne experimenta, né? Então você teria uma equivalência, é o que alguns estão apostando e investindo em vinhedos lá no Reino Unido. A gente pode ter, inclusive, ver a aparição de novas regiões produtoras de vinho em lugares remotos, como Suécia, Terra del Fuego, uma das regiões meridionais lá da América do Sul. Por outro lado, alguns estilos de vinho se tornarão difíceis de serem produzidos, como, por exemplo, o delicado Cabernet ou Eiswein, né, lá na Alemanha. Precisam de frio para poder serem desenvolvidos. Mostrar seu melhor potencial. Para mostrar seu melhor potencial. Então, com o aquecimento, né, nessas regiões aí da Alemanha que produzem esse tipo de vinho, não só a Alemanha, mas principalmente a Alemanha, eles vão ter mais dificuldade de conseguir produzir os vinhos com essas características que a gente hoje conhece, né? Então, o aquecimento global também vai fazer, né, Vitor, que os níveis dos oceanos subam. Então, regiões perto do mar, como o Swan District, lá no leste da Austrália, ou Pays Nantais, lá na França, sofrerão mudanças significativas, né? Inclusive disponibilidade de área para o plantio dos vinhedos, etc. Outras áreas, como Colares em Portugal, poderão enfrentar até a extinção completamente, né? Como também das vinhas das regiões mais baixas de Bordeaux, inclusive os famosos Chateaux Cru Classé. É bem complicado isso daí, e assim, faz todo sentido, né? Em ocorrendo ou em se agravando o aquecimento global, é uma possibilidade grande. Mas vamos fazer um breve resumo aqui, João, então, das regiões, né? O que é que pode acontecer com as principais regiões vinícolas aí do mundo em razão do aquecimento global. Vamos começar aqui pelo sul, Argentina e Chile. Se você pegar as regiões mais tradicionais dos dois países, Vale Central e as terras baixas lá de Mendonça,
elas devem ser afetadas negativamente pelo aumento da temperatura. Mendonça, por exemplo, já tem aí problema de água, então talvez com o aquecimento lá, as geleiras, que é basicamente a fonte de água de Mendonça, cada vez sejam menores, cada vez se formem em quantidade, em volume menor, e com isso vai ter menos água, o que agrava ainda mais um problema que já é grave lá. Então é uma região que pode sofrer. E, por outro lado, outras regiões, como o Biobío, no Chile, que fica ao sul de Santiago, pode se tornar uma região produtora de destaque, e a própria Mendonça, na Argentina, algo que já está até de certa forma acontecendo, a gente vê cada vez mais, as parreiras podem subir em altitude, mais para perto dos Andes, justamente para ter um clima mais ameno e talvez até ficar um pouco mais próximo da fonte de água, que é o derretimento das geleiras, né? Mendonça tem aquele esquema, né, de canais de água que são irrigados através desses grandes canais de água, não é uma irrigação como gotejamento, coisa do gênero, e ir para próximo da água faz todo sentido, porque esse tipo de irrigação, se você for para muito longe com uma quantidade pequena de água, ela vai acabar antes de chegar no seu destino, né? Ainda mais com a temperatura mais alta, né? Ainda mais com a temperatura mais alta, tá aumentando aí a evaporação. A Serra Gaúcha, Vitor, aqui no Brasil, ela já enfrenta algumas dificuldades com excesso de chuvas no verão, que podem prejudicar esse ano. Inclusive, parece que está chovendo bastante lá e está prejudicando um pouco a qualidade da safra em relação, por exemplo, a 2020, 2018, etc. Então, o aquecimento global pode vir para os dois lados, né? Se trouxer menos chuva, ou seja, aquecer mais o ambiente e com uma quantidade de precipitação menor, você pode melhorar a qualidade dos vinhos e das safras. Em compensação, se não for possível e tiver que se antecipar as colheitas, talvez eles tenham que se focar mais na parte de produção de espumantes do que dos tintos, porque não vai conseguir ter a maturação completa de forma adequada. Já lá na campanha, pode se tornar a grande região vinícola do país. Não é à toa que muitos produtores da Serra Gaúcha estão investindo em plantios lá na região da campanha gaúcha, que já é mais seca por natureza do que a serra, então pode se tornar um expoente de produção de vinhos aqui do Brasil. Com certeza. E você pegar champanhe também, João, o leve aumento de temperatura que vai acontecer lá, que já está acontecendo, pode beneficiar os vinhos da região, tornando mais redondos, só que também se o calor piorar, as uvas podem perder em acidez, e acidez é um parâmetro decisivo na qualidade de espumante, né? É uma das coisas que faz o espumante ser de grande qualidade ou de pequena qualidade, de mais baixa qualidade. Então, o champanhe também deve estar preocupada com a situação, não à toa foi investir lá na Inglaterra, já estão investindo, né? E é isso aí. Bom, e lá na Borgonha, no leste da França, que produz os melhores tintos do mundo, menos para você, né, Vitor? Com base da uva Pinot Noir, ocorre que a Pinot Noir é uma das variedades mais vulneráveis a mudanças climáticas. É uma uva de difícil manejo e com aquecimento é bem provável que a Borgonha tenha que buscar outras variedades, porque Pinot Noir não é uma uva de fácil manejo em regiões quentes, além de mudar demais as características, ou seja, os atuais vinhos da Borgonha, tão famosos, perderiam completamente as características atuais e teriam que se migrar para outro tipo, mesmo que continuem utilizando mesmo que insistam em utilizar a casta Pinot Noir. Pinot Noir realmente, quando eu comecei a pensar nesse tema, a primeira casta que me veio à cabeça foi a Pinot Noir, porque Pinot Noir, como você falou, né? Entrou calor, você pode até fazer vinho com ela, o manejo já vai ser mais difícil, mas você pode até conseguir, mas é outro vinho, não tem nada a ver com os Pinot Noir mais clássicos, como o da Borgonha. E aí a gente entra em outra região muito famosa, mais aqui pro Novo Mundo, João, que é o Vale de Napa Valley, lá na Califórnia, que já é considerado um clima mais quente que o necessário, né, para produzir vinhos de alta qualidade, e que cada vez mais a gente vê aí mais queimadas, mais calor, e isso pode fazer com que o Napa Valley deixe de ser o que é hoje, e outras regiões um pouco mais frias atualmente lá nos Estados Unidos comecem a se destacar muito como grandes produtoras, talvez, quem sabe, substituindo o Napa, né?
E a gente tem, além disso, algumas novidades aí no mundo que decorrem dessas mudanças. A Suécia, que acho que ninguém considera no mundo um produtor de vinhos, né? Tá começando a produzir Riesling, já de renome mundial, ou seja, tá entrando no clima que era o da Alsácia, talvez, quem sabe. E é Alemanha, um país, né, que pode ser... exato. E é um país que pode ser... passar a ser expoente disso daí, né? E outro país é o Canadá, que hoje é basicamente conhecido pelo seu ice wine, que é literalmente um vinho feito de uvas congeladas, e que normalmente é um vinho doce, para acompanhar a sobremesa e tal. E, de repente, com aquecimentos, vai sair o ice wine, que é uma marca deles, né? Importante até, mas vai entrar aí uma potência, talvez, em vinícola, uma potência vinícola lá na América do Norte, quem sabe até para competir aí com os Estados Unidos. E além das mudanças climáticas, né, Vitor, acaba que a gente também prevê que vai ter mudanças no consumidor, né? Novos vinhos. Afinal, existe o perigo da extinção de alguns vinhos, como a gente já falou aqui, de algumas regiões, de Borgonha, inclusive, que eu falei há pouco sobre a Pinot Noir, Bordeaux também já falamos, então diversos, o Cabernet, por exemplo, também na Alemanha. Então, com o risco dessa extinção, o consumidor vai ter que acabar tendo que aceitar a mudança do estilo dos vinhos, né? Então, aquele consumidor que ele é louco pelo Pinot Borgonhês, ele vai ter que mudar um pouco, já que esse vinho potencialmente pode ser extinto, né? Claro que a gente fala assim, né, Vitor, também, ninguém está falando daqui a 10 anos, ou coisa do gênero, né? A gente fala do fenômeno do aquecimento global, mas é algo que leva bastante tempo. Não é uma coisa de um dia para o outro. Mas exato, e a gente está observando isso acontecer, né? Então, é algo que talvez no nosso tempo aqui no planeta Terra a gente não veja a mudança, mas veja o passo a passo, cada vez mais indicando isso, que vai acontecer essa mudança. E você estava falando dos vinhos aí. Um Chablis, por exemplo, pode vir a parecer com um Chardonnay feito em Mâconnais, né? Um Muscadet se tornar um vinho rico e frutado, com menos nível de acidez. Então, em vez de pagar por mais vinhos de safras mais quentes, como a de 2000 em Bordeaux, o consumidor poderá acabar valorizando mais os vinhos de anos mais frios, né? Já que os vinhos de safras consideradas mais quentes hoje são considerados de maior qualidade, pode ser que lá no futuro, com o aumento da temperatura, a gente comece a valorizar quando fizer mais frio, ou seja, fizer menos calor. Muita gente que é muito tradicional no vinho, só gosta desse, só gosta daquele, vai ter que começar a se adaptar a provar outras coisas. Com certeza, com certeza. Ainda bem que aqui no Novo Mundo, como você falou, a gente tem liberdade, né, de testar blends, testar castas, sem muita restrição como no Velho Mundo. Eu acho que o consumidor do Velho Mundo é que vai sofrer um pouco mais do que os consumidores já acostumados com os vinhos, os blends diferentes e tudo mais que a gente tem aqui pro lado do Novo Mundo, né? E aproveitando, João, que a gente comentou isso, vamos ver quem chegou até esse ponto aqui do podcast. Se você chegou nesse ponto do podcast, na hora que a gente fizer a postagem disso no Instagram, desse episódio, comenta lá se você quer que a gente faça um episódio sobre blends esquisitos, né? A gente pensou em fazer aí, mas quer ver se vocês têm interesse. Blends esquisitos seria aqueles blends completamente incomuns, as misturas de vinhos que muita gente acha estranho, e a gente dá impressões até de vinhos que a gente já bebeu assim. Então, se você chegou até aqui e quiser esse episódio aí futuramente, deixa lá um comentário que a gente vai fazer. Bom, Vitor, o aquecimento global, como a gente já falou tudo isso aqui, né, pode alterar a forma da indústria do vinho, né? O clima mais quente pode mudar, levar a tendências de mudança na tendência de consumo e possivelmente aumentar a demanda por vinhos brancos, rosados. Então, isso precisaria de alterar também o equilíbrio na produção de uvas brancas versus tintas. Então, tudo isso pode acontecer no caso de se confirmar esse aquecimento global da forma que se coloca aí na mídia e tudo mais. E acho que todas essas questões que a gente abordou aqui, em conjunto, mostra que o aquecimento global pode ser um dos fatores mais importantes que afetará a indústria do vinho durante as próximas décadas, né?
Pois é, então já pensou, João, ao invés de beber um Dom Perignon cheio de estilo e cheio de alegria, de glamour, você beber um Queen Elizabeth, do Reino Unido. vai representar o champanhe, digamos assim, da região de Surrey, que pode vir a ser a nova champanhe. Já pensou trocar esse glamour de um pro outro? E um Riesling sueco. Eu já estou com vontade, não vou mentir. Gostaria eu também. Eu tô curioso. Quando eu vi ali Riesling sueco, fiquei bem curioso de provar. E também o champanhe da região de Surrey, né? Da Inglaterra. Sim. Quem sabe? Sim. Bom, e aí, você? O que é que você acha sobre o impacto do aquecimento global na indústria do vinho, na tendência de comportamento do consumidor? Comenta aí no Instagram o que é que você acha. Você que ouviu o podcast inteiro, comenta aí o que é que você acha, dê sua opinião, vamos discutir e aprender juntos aí mais informações sobre essas mudanças que possivelmente virão para essa nossa indústria. Um abraço a todos e até a próxima taça. Até a próxima taça, pessoal. Hoje é o som de September, de Earth, Wind and Fire.